Eclesiastes. Todos estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 4. Nós estamos na série A Vida Debaixo do Sol. O Evangelho no livro de Eclesiastes. Quem já terminou de ler Eclesiastes aí? Deus está com a sua mão. Quem já está lendo de novo Eclesiastes? Deus está com a sua mão. Então, pregar em série aqui nos possibilita, irmãos, aprofundar especificamente em um assunto da Escritura, ou como é o nosso caso, em um livro da Bíblia. Isso nos leva a tornar a Bíblia assunto das nossas conversas, assunto que nós reproduzimos nos nossos pequenos grupos, assunto que que vai nos levar a cada vez mais entender o que é que a Bíblia está falando, o que é que a Bíblia está dizendo, para quem, em que contexto, e isso é muito importante e é muito especial, e durante alguns meses já nós estamos estudando Eclesiastes e tem sido desafiador não apenas pregar, mas entender aquilo que Deus quer falar conosco. E nós vamos terminar o capítulo 4, então vá lá comigo para o capítulo 4, nós estamos na série A Vida Debaixo do Sol. Eu quero ler com você no capítulo 4 de Eclesiastes, do versículo de número 7 até o versículo 12. Eclesiastes capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 16. Do 7 até o 16. Podemos? Eu vou ler a Nova Versão Internacional que diz assim: descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho, nem irmão, trabalhava sem parar. Você está fazendo alguma relação aos nossos dias? Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Não sei se você entende, mas em capítulos anteriores você vai ver Salomão falando a respeito da diversão como um presente dado pelo próprio Deus. E como é, pastor, que eu posso usufruir do descanso, de férias com a família, do entretenimento, da diversão, e ainda assim glorificar Jesus? É quando você entende que não é nessas coisas que nós vamos ter a resposta que nós procuramos. Não é nessas coisas que nós vamos ter a satisfação que nós tanto almejamos. É assim que nós podemos usufruir de maneira apropriada daquilo que Deus nos deu como um presente. Trabalho é presente. Poder deitar, dormir e descansar é presente. Férias é presente. Ter recursos suficientes é presente. A Bíblia vai dizer que é um dom de Deus. Mas você vai ver nesse texto que esse homem, ele vivia só. Ele trabalhava sem parar e não tinha tempo para se divertir. Nós estamos no versículo 8 ainda. Isso também, ele vai concluir, é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Alguém para dizer glória a Deus por isso? Você tem amigos que quando você cair, eles te ajudarão a levantar? Você tem pessoas perto de você que serão suporte nos dias difíceis da vida? É isso que Salomão está celebrando. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos.
Como, porém, manter-se aquecido sozinho? O homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Versículo 13. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que não aceita repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que ainda assim, o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. Vamos orar a Jesus? Eu quero conversar com você nessa tarde e o início da noite sobre a matemática do Evangelho. Quero falar com você sobre isso, a matemática do Evangelho. Vamos orar? Obrigado, Jesus, essa é a Tua palavra. Nós amamos o Senhor e amamos a Tua palavra. Fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Fala o nosso coração, revela o Filho, leva-nos para dentro do coração do Pai. Que a Tua palavra, como uma espada cortante e afiada, ela fira e cure os nossos corações e gere em nós amor por Jesus. É o que nós te pedimos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. A matemática do Evangelho. Quero conversar com você sobre isso, nesses minutos que nós temos juntos aqui. Não é novidade, e de maneira muito prática, você consegue avaliar a nossa sociedade como uma sociedade completamente individualista. É muito fácil você olhar para a nossa cultura e ver que há um peso de individualismo sobre nós. É muito comum nós celebrarmos o mito da independência. São aquelas pessoas, aqueles indivíduos, aquele homem, aquela mulher que vai testemunhar que conquistou tudo sozinho, sem ajuda de ninguém, trabalhou duro, suou bastante, não precisa de ninguém, de apoio, não precisa de outras pessoas. É muito comum nós valorizarmos, para mim que gosta de filme, é o mito do Rambo. Quem lembra do Rambo? Não, como é possível? É somente de uma nação e de uma geração completamente individualista que um homem só é capaz de derrotar todo um exército. Um homem só é capaz de derrotar toda uma nação com seu poderio militar. Mas sabe, é a métrica que nós avaliamos o sucesso. Não é quando nós dependemos de alguém, mas é quando nós subimos a escada do sucesso sozinho. É quando nós conquistamos sem a ajuda de ninguém. Quando nós nos esforçamos e trabalhamos bastante e podemos dizer que nós fizemos, que eu fiz, eu conquistei, eu cheguei lá, eu fiz. Mas sabe, irmãos, apesar de nós conseguirmos realizar muitas coisas sozinhos, nós conseguimos muito mais com a ajuda de outras pessoas. Apesar de nós corrermos mais rápidos sozinhos, nós chegamos mais longe com a ajuda de outras pessoas. Apesar de nós acharmos que trabalhando sozinho, fazendo sozinho, nós poderemos produzir mais. A matemática da vida, na verdade, a matemática do Evangelho vai nos mostrar com precisão cirúrgica que é melhor viver em família, andar em comunidade, viver em grupo, do que andar sozinho pelas noites escuras da vida. Eu não quero apenas te desafiar nessa noite. Eu quero que você entenda como é que o Evangelho responde isso aqui.
Porque Eclesiastes, ele vai apenas diagnosticar o problema. E ele não para por aí. Ao mesmo tempo que com uma precisão matemática, ele fala que o nosso problema é o nosso individualismo, não é individualidade. Porque nós somos únicos. Deus nos criou de forma única, perfeita, singular. Então o problema não é a individualidade, o problema é o individualismo. Não é alguém que é único, é alguém que decide viver só. Então Salomão, ele não vai apenas ressaltar o nosso problema, mas ele vai mostrar que nós estamos em uma profunda agonia. Por quê? Ele vai dizer, irmãos, que é melhor alguém que já morreu, que aquele que está vivo. É melhor aquele que nem nasceu, do que aquele que está morto. Então Eclesiastes capítulo 4, versículo 1, quando você volta alguns versículos, você vai perceber que o pregador, ele vai dizer, ei, não tem consolo. O mundo é difícil mesmo. Não há consolo, não há ninguém para enxugar suas lágrimas, não há ninguém para te ajudar, não há ninguém por você. Eclesiastes 4, de 4 a 6, ele vai dizer, também não há descanso. Não há consolo e não há descanso. No versículo 8, que é o texto que nós vamos abordar hoje, ele vai dizer, não há consolo, não há descanso e também não há companhia. E esse é o resumo de uma geração caída. E esse é o trabalho pesado que a queda impôs sobre nós. É possível você ler esse texto e pensar que Salomão está concluindo o seu raciocínio, mas ele não está. Eclesiastes, irmãos, é um livro que apresenta a nossa realidade. Ele fala sobre a vida como ela é, mas é um livro que nos coloca dentro de afirmações e questionamentos ao ponto de nos apresentar qual é o antídoto para esse mal. Qual é o remédio para esse mal. Não há consolo, não há descanso e não há companhia, mas pela graça de Deus, nós vamos entender que é melhor nós vivermos contente com aquilo que nós temos. Pela graça de Deus é melhor ser receptivo e aprender sempre. E pela graça de Deus é melhor ter companhia do que andar sozinho. Então, Eclesiastes capítulo 4, dos versículos 7 até o 16, é um antídoto, é um remédio para o nosso individualismo, que não somente afeta a nossa sociedade, mas afeta a igreja. Olha para mim aqui, por favor. Uma das principais lições que nós vamos aprender com Deus é que nós não fomos criados para andar sozinhos. Você pode dizer um amém por isso? Uma das principais lições que o Evangelho nos ensina é que nós não fomos criados para andar sozinho pela vida. E talvez você pode estar pensando, pastor, então você está falando comigo que estou solteiro e não casei? Não. O casamento não responde o nosso problema. A comunidade, sim. O casamento não responde o nosso problema para o individualismo, porque é possível você casar e continuar sendo egoísta, continuar vivendo uma vida solitária, como um solteiro. Então o casamento não responde o problema, ou melhor, o casamento não resolve o problema. A comunidade sim, o corpo sim, a igreja sim, e a igreja é a resposta de Deus para esse problema. É na igreja que nós encontramos uma família espiritual, o corpo de Cristo reunido na face da terra. Alguém pode pensar, pastor, mas o que há de errado em andar sozinho? Não é melhor? Não é mais fácil? Eu gosto de andar sozinho. Na verdade, eu até prefiro, porque eu posso ir no meu próprio ritmo. Eu não preciso esperar por ninguém. Ei, você pode até gostar de andar sozinho, mas você precisa de outras pessoas para caminhar nessa vida. Você pode achar que vai até mais rápido sozinho, mas você vai precisar de outras pessoas naquilo que nós chamamos de vida. Você pode achar que tem mais resultado andar sozinho, mas nós precisamos de outras pessoas se nós quisermos chegar no final dessa vida, irmãos. Sabe, a vida, ela é mais bem comparada
É uma maratona do que uma corrida de 100 metros rasos. Onde nós vamos correndo. Sabe, tem horas que cansa. Tem horas que dá vontade de parar. Tem horas que dá vontade de desistir. É por isso que nós não podemos correr sozinhos. É por isso que nós precisamos da ajuda de outras pessoas. Você pode até gostar de estar sozinho, mas eu e você precisamos de outras pessoas para caminhar nessa vida. Pastor, mas eu aprendi que salvação é individual. Então vamos usar uma matemática para a vida. Qual? Cada um cuida da sua. Ninguém se mete na de ninguém. Cada um por si, Deus por todos, e o último diabo que carrega. Então cada um vai vivendo a sua vida do seu próprio jeito. Ei, irmãos, a salvação, sim, ela é individual. Nós somos salvos individualmente, mas nós não somos salvos para uma vida isolada. Não, alguém entendeu isso aqui? Deus não salva no atacado, Deus salva individualmente, mas Deus está salvando cada indivíduo para uma vida comunitária, para uma vida em grupo, para uma vida em família, para uma vida com pessoas. Pastor, eu não gosto de gente, então o céu não é o seu lugar. Pastor, a Bíblia diz que nós devemos amar o próximo, só tem um problema. Qual, pastor? O próximo. É o maior problema, pastor. Tirando o próximo, o resto está fácil. Não tem, irmão. Tem como. Nós somos salvos para estar com gente. Nós somos salvos para pertencer a um corpo. Nós somos salvos e Deus nos pega da orfandade espiritual e nos planta em uma família. Família. Sabe o que é família? É irmão chato. É cunhado que quer ser parente. É sogra. Não, vocês não vão ter o privilégio de ter uma sogra igual a minha. Então eu falo de sogra, é sempre falando da dos outros. A minha não. Somos salvos individualmente, mas não somos salvos para uma vida isolada. Não, mexe com quem está ao seu lado, só para ele acordar nesse culto, falando assim: ei, ser cristão é assunto coletivo. Diga, ser cristão é assunto coletivo. Ou a gente anda junto, ou não vai dar certo. Nós somos salvos para servir a Cristo coletivamente. Cada cristão tem a sua responsabilidade individual, a sua responsabilidade como um indivíduo diante de Deus. Mas ninguém caminha por essa vida sozinho. Viver como cristão, irmãos, significa se comprometer com os outros. Envolve fazer parte de uma comunidade. Pastor, o que é igreja? Aprenda e não esqueça mais. Quando você olha para a carta aos Efésios, Paulo vai explicar o que é igreja. Igreja é uma família para o pai, uma noiva para o filho e uma casa para o Espírito Santo. Que igreja, pastor? Deus quer uma família. Então ele está juntando. Vem aqui da Post Church, vem ali da Batista, vem ali da Assembleia, vem ali da Quadrangular. É uma família de muitos irmãos. Mas não é apenas isso, é uma noiva para o filho. Dentro dessa igreja existe uma igreja que é uma noiva pura, sem ruga, sem mácula, que pertence a Jesus. Mas não apenas isso, é uma casa onde o Espírito Santo habita. Eu sei que alguns parecem um edifício como Moisés, outros como kitnet igual eu. Mas todos nós somos a habitação do Espírito. Desculpa, Moisés, que a piada estava pronta aí. Podia perder. Pastor, o que nós lemos nesse texto de Eclesiastes? 3 coisas. Eu vou explicar e depois eu vou aplicar. Lemos 3 coisas aqui. Primeiro, uma história. Salomão ele começa contando uma história sobre um rico solitário, cuja vida só pode ser resumida em bolha de sabão, vaidade. O texto que nós lemos também contém um provérbio. Qual é o provérbio, pastor? É melhor ser 2 do que 1. E o texto termina com uma outra história. Qual? Um rei muito popular. Que a vida também, no final, é uma bolha de sabão. É vaidade. Então, bora entender isso aqui.
Salomão começa contando a história de um rico solitário. Não sei se você percebeu lá. Ele vai dizer o seguinte: descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho, nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. E é um trabalho por demais ingrato. Interessante, porque o texto original ele vai dizer que havia uma pessoa e essa pessoa não tem uma segunda. Presta atenção para mim aqui. O texto original começa a história que Salomão cria dizendo o seguinte: havia uma pessoa e essa pessoa não tem uma segunda. Cadê o seu segundo? Cadê o seu segundo? Não, pastor, eu resolvi viver a vida cristã lá, Sylvester Stallone. É eu sozinho contra o inferno todinho. Cadê a sua segunda? Não, pastor, já casei, está resolvido o problema. Não resolve. Cadê a sua segunda? Existe um cristão caminhando ao seu lado? Existe alguém espiritualmente mais maduro te ajudando a enxergar a Cristo cada vez mais? Cadê a sua segunda? O texto fala sobre um homem rico, sozinho, que não tem um segundo. E essa é a marca do nosso tempo. O que ele vai fazer? Ele trabalha. O que mais? Trabalha. E que mais? Trabalha. Não, ele não faz outra coisa? Sim, ele faz uma outra coisa. O quê? Trabalhar. E não para de trabalhar. Irmãos, é interessante que nós olhamos para esse texto, porque essa pessoa, ela cortou todas as suas relações para se concentrar em um único objetivo: trabalhar. O seu apetite insaciável por riquezas, por dinheiro, tornou ele um solitário consumido pelo trabalho. Um homem solitário, sem família, sem herdeiros, trabalha a exaustão, vive de forma avarenta, sem contudo sequer usufruir dos frutos do seu trabalho. As palavras de um teólogo e escritor: esse homem, ele é um acumulador compulsivo. Ele trabalha demais para ter tempo. Ele trabalha demais para ter tempo de fazer amizades e até mesmo de começar uma família. Trabalho é seu ídolo. O lucro é o seu Deus. Mas qual é a conclusão que nós chegamos em Eclesiastes? Mais sério ou mais real do que todos viveremos é a realidade que todos nós morreremos. Ou seja, ele trabalha e no final morre. E o que é que ele esqueceu, pastor? É que você não vê caminhão de mudança em enterro. Que caixão nenhum possui uma gaveta. Que roupa de defunto não tem bolso para você guardar as coisas. Ele apenas trabalha. E finalmente ele desperta para uma conclusão completamente terrível. Por quê? Ele para se fazer uma pergunta: para que eu estou trabalhando? Depois que eu morrer, quem é que vai usufruir da minha herança? Quem vai usufruir ao meu lado daquilo pelo qual eu tanto trabalho? E sabe qual é a resposta, irmão? Ninguém. Por quê, pastor? Porque ele não tem um segundo. Não tem irmãos, não tem família, não tem filhos, não tem esposa, não tem amigos, ele está sozinho. Ele não usufrui do seu trabalho e nem pode deixar nada dos resultados que ele adquiriu para ninguém. Tem duas coisas importantes aqui, irmãos, nessa historinha criada por Salomão. A primeira é uma análise externa. Ele nunca para de trabalhar. A segunda é uma análise interna. Ele nunca encontra satisfação. Olha para mim aqui. É possível você tornar um presente dado por Deus na maior maldição da sua vida.
É possível você tornar a resposta das suas maiores orações a pior coisa que Deus pode te dar. É possível você pegar aquilo que Deus te deu e você transformar isso num Deus para a sua vida. E é exatamente isso que acontece com esse homem. Ele trabalha e ele não para de trabalhar, mas ainda assim ele não encontra a satisfação para a sua vida. E qual é o resumo disso, pastor? Vaidade. Aí Salomão não para aí. Depois de contar a história, ele vai utilizar um provérbio. Qual é o provérbio, pastor? É melhor serem dois do que um. Diferente do homem que trabalha e não tem um segundo, agora ele vai listar. Quais são os benefícios? Quais são os resultados de andar em comunidade? De ter um segundo? De ter outras pessoas perto de nós? Olha o versículo 10. Ele vai dizer o seguinte: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Olha para mim aqui, irmãos, por favor. A vida nos derruba. Pessoas nos derrubam. Muitas vezes pecamos de forma grave e o pecado nos coloca no chão. Às vezes fracassamos ao ponto do chão ser o lugar onde nós vamos parar. Relacionamentos acabam, dificuldades financeiras nos deixam desesperados. Salomão vai dizer: o pior de tudo isso é quando você vive tudo isso sozinho. Porque se um cair, estiver só, ele não tem ninguém para levantá-lo. Aí ele vai utilizar uma segunda ilustração. Ele vai dizer o seguinte: e se dois dormirem juntos, eles vão manter-se aquecidos. Versículo 11. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Pastor, você está falando de casamento. É muito fácil você aplicar isso ao casamento. E não é errado. Mas o texto ele é muito mais amplo do que nós podemos imaginar. Apesar de nós vermos uma figura da relação conjugal aqui de forma clara e específica, mas o que nós vemos aqui é uma lição para a vida. O que Salomão está falando, irmãos, era de peregrinos que caminhavam pelo deserto. As noites do deserto costumam ser frias. E para se aquecer, eles dormiam juntos. Um aquecendo o outro. Um aquecendo o outro. Olha para mim aqui. O deserto é frio. E nós podemos morrer lá, sozinhos. A minha pergunta para você é: quem aquece o seu coração nas noites frias da vida? Isso não é apenas uma dica para uma viagem. Isso aqui é sabedoria para a nossa alma. Existe um calor espiritual que é liberado quando nós caminhamos pelos desertos frios da vida ao lado de outras pessoas. Existe uma brasa, existe um fogo, existe uma centelha do Espírito Santo que nos aquece. E muitas vezes nós estamos frios, muitas vezes nós estamos, irmãos, nos desertos da vida. Mas tem um crente queimando por Jesus que pode aquecer o nosso coração. Que pode aquecer a nossa alma. Pessoas que Deus vai usar para manter o fogo das nossas vidas aceso. Gente amada que aquece o coração. Ai, irmãos, como é bom de vez em quando receber um simples WhatsApp de pessoas que nós amamos.
aquece o coração. Pastor, fica firme. Estou orando por você. Pastor, você não está sozinho, conta comigo. Ei, nós estamos juntos. Aquece o coração frio. Traz fogo para a alma que está vivendo nos desertos da vida. Ei, escute. Para as noites frias da nossa vida, Deus sempre prepara pessoas que estão queimando por Jesus para aquecer o nosso coração. Mas ei, isso só acontece quando nós paramos de andar sozinhos. O mundo pode ser frio, pode não nos dar a menor chance de sobreviver. Por isso é melhor gente que aquece o coração. Ele vai dizer mais. Versículo 12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O que Salomão está dizendo, irmãos, que para enfrentar os perigos da vida, é melhor quando nós temos uma outra pessoa ao nosso lado. Amigos são importantes nas aventuras perigosas da vida. Melhor ainda, quando nós precisamos celebrar. Não tem nada mais frio, irmãos, do que alguém que celebra se você não tem ninguém para compartilhar. A celebração com alguém que não tem um segundo, que não tem um amigo, que não tem um irmão em Cristo, é fria. Por isso que nós precisamos de amigos. Se nós quisermos encarar esse mundo febril, frio e doído, nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Ele conta uma história, fala sobre um provérbio e termina com a história. Que história? A história de um rei. Um rei velho, insensato, uma vida trágica. Quanto mais velho ele ficava, menos ele queria ouvir as pessoas. E se você olhar com cuidado para esse texto, você vai ver que a ênfase não é os contrastes que há entre as duas pessoas, o velho e o jovem, o rei e o pobre. O maior contraste aqui, irmãos, é alguém que recusa a ouvir conselhos. É alguém que não sabe ser corrigido. Todas as vezes que você for ler esse texto, você tem que se fazer uma pergunta. Diante de uma história, um provérbio e uma história, qual é a ênfase do pregador? Não sei se você percebe, mas a primeira história e a última história, Salomão usa para ilustrar o provérbio que ele cita. A ênfase está no provérbio. Qual provérbio, pastor? Melhor é serem 2 do que 1. É por isso que é possível resumir a mensagem do texto que nós lemos naquilo que está escrito no final do versículo 12. O que, pastor? Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Apesar de todas as dificuldades que nós vivemos em meio aos nossos relacionamentos, o que nós aprendemos aqui, irmãos, é que é melhor ter companhia do que andar sozinho. Formulando de uma outra maneira, o que Salomão quer dizer é que cada um por si não é a melhor maneira de viver nesse mundo. Melhor é a cooperação do que o isolamento. Melhor é a companhia do que a solidão. Melhor é a conexão do que a competição. Só que tem um problema. Qual? Cadê Deus nessa história?
Aonde está Deus nesse texto? Você viu? Você viu? Não há. E é um desafio nós pregarmos um texto onde ele nem sequer menciona a pessoa de Deus. Mas sabe, Salomão chega ao fim das suas respostas. É como se Salomão estivesse olhando para uma parede e estivesse vendo os retratos da vida como ela é. Como é essa vida? Inveja. Início do capítulo 4. Alguém que decide viver de forma isolada, individualista. É alguém que não sabe ouvir conselhos. É alguém que trabalha, mas não tem um segundo, não tem companhia. Salomão está olhando uma parede e a parede está enfeitada de quadros, os retratos dessa vida. Salomão chega à conclusão de que não há resposta. Agora escute, olha para mim aqui. Eclesiastes chega ao fim das suas respostas, mas o Evangelho não. Por quê, pastor? Porque o Evangelho ele abrange todas as áreas da nossa vida. O plano de Deus, ele não terminou com a queda de Adão e Eva no Éden. O plano de Deus, ele continua sendo abrangente, ele continua em andamento, e nós estamos dentro desse plano, e ele está acontecendo, e ele será concluído para a glória do próprio Deus. Salomão não tem resposta, mas o Evangelho não cessa de nos dar uma resposta. Escute, olha para mim aqui. Nós achamos que é melhor andar sozinho, mas não é não. E sabe por que nós temos essa ideia errada? Por causa da queda. Depois do rompimento com Deus, todos os nossos outros relacionamentos foram rompidos por causa da queda. Depois do nosso relacionamento com Deus ser completamente agora separado, dividido, o homem agora está distante, rebelde, completamente contrário a Deus. Irmãos, todos os nossos outros relacionamentos foram corrompidos. E nós seguimos o padrão da queda. Nós preferimos andar sozinhos. Nós não queremos companhia. Nós não queremos um segundo. Você vê que quando Deus ele libera o juízo sobre Adão e Eva, você vê que detalhes desse juízo é que agora, Adão, ao invés de amar a sua esposa, ele iria dominar sobre ela. Pastor, isso é sobre casamento? Não, isso não é apenas sobre casamento, irmãos. Todos os nossos relacionamentos foram afetados pela queda. É por causa da queda que ao invés de termos um irmão que protege, nós temos um irmão que mata. É por causa da queda que ao invés de termos irmãos que celebram, nós temos irmãos que invejam e vendem. É por causa da queda que ao invés de ter irmãos que farão festa conosco, nós temos irmãos que ficam ofendidos porque o outro faz festa e eu não, como o pródigo. É por causa da queda que nós temos amigos que vão nos trair, muitas vezes, com um beijo. É por causa da queda, irmãos. Mas onde está o ponto alto dessa palavra, pastor? Na matemática. Que matemática? Você não percebe que ele está falando sempre sobre dois? É melhor ser dois do que um. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. É melhor quando dois estão dormindo juntos, porque um ajuda o outro a se aquecer. É melhor ser dois quando alguém vier contra essa pessoa, porque de maneira melhor, mais eficaz, ele pode se defender, mas ele vai chegar no clímax, no auge dessa palavra. Ele vai nos dar uma pista do Evangelho. Qual é essa pista, pastor? Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. 2, 3,
impossível romper. Pastor, está resolvido quando eu tenho um segundo ao meu lado? Não! Tem que ter um terceiro. Pastor, é só casar que resolve? Não, irmão, tem que ter um terceiro no meio. Pastor, quer dizer que, então eu vou procurar alguém para ser amigo, um colega, um parceiro, um companheiro de jornada, está resolvido? Não! Nós precisamos de um terceiro. Aleluia. Aleluia. Pastor, você está dizendo que esse texto, ele tem uma palavra específica que aponta para Cristo? Não. Esse texto não é uma profecia a respeito de Cristo. Esse texto nem sequer menciona o próprio Deus. Mas agora olhe para mim. Como nós estamos aprendendo aqui, a Bíblia é sobre Jesus. E em cada texto da Escritura existe uma estrada que aponta para Cristo. E aqui não é diferente. Os nossos maiores dilemas não serão respondidos quando nós tivermos um segundo. Os nossos maiores dilemas serão respondidos quando Cristo for o nosso companheiro. Irmãos, olhe para mim aqui, por favor. Quando se trata de amizade, quem melhor do que Jesus? O amigo de pecadores. Pastor, não sei se tem esperança para mim. Por quê, pastor? Sou pecador demais. Você assinou o currículo, irmão. Por quê? Porque Jesus é amigo de pecadores. Irmãos, escute. O texto não fala apenas sobre casamento. E é fácil você aplicar isso ao casamento. Pastor, é um casal. Está casando. Agora Deus faz parte desse casamento. Irmãos, é maravilhosa essa imagem. Mas isso aqui fala muito mais do que isso. Não, pastor, peraí, é um casal, agora tem filhos, então tem um terceiro. Não, irmãos, é maravilhosa essa comparação, mas esse texto traz muito mais do que isso. O que esse texto traz, pastor? O companheiro que falta é Jesus. Ambrósio, bispo em Milão, há séculos atrás, disse o seguinte: aqui em Eclesiastes, Cristo é aquele que levanta o companheiro, Cristo é aquele que aconselha, e Cristo é o rei que saiu da prisão para governar. Aleluia, aleluia. O grande teólogo Matthew Henry, ele disse o seguinte: onde houver dois estreitamente unidos em santo amor e comunhão, Cristo virá pelo seu Espírito, e esses dois serão três, como um cordão de 3 dobras que não se rompe. Vamos, a Bíblia não diz que quando eu estiver com você, nós teremos a presença de Deus. A Bíblia diz que quando nós estivermos eu, você e Cristo, a glória de Deus vai se manifestar. Porque é possível, irmão, ter 2 pessoas planejando o mal. É possível ter 2 pessoas concordando com aquilo que é totalmente contrário à Escritura. Mas quando Cristo é o companheiro que falta. Irmãos, John MacAllister, ele disse o seguinte, após observar de perto, estou encerrando, essa série de retratos na parede do corredor de Salomão, é como se por cima de todos eles pairasse o retrato de Cristo na cruz. E na cruz de Cristo, nós encontramos o consolo e o conforto em meio à opressão desse mundo. É na cruz que nós encontramos contentamento em tempos de competição e comunhão em tempos de alienação e isolamento. É na cruz que enxergamos um jovem rei, de origem humilde da Galileia, mas aclamado pelas multidões em Jerusalém, rei de Israel. E dias depois,
rejeitado aos brados de crucificam. Mas ao terceiro dia, Cristo ressuscitou e está à direita de Deus Pai. E aqueles que nele confiam não precisam viver como reféns da solidão. Portanto, por mais marcante que sejam os retratos de Eclesiastes, da vida debaixo do sol, John MacArthur vai dizer o seguinte: mais marcante ainda é o retrato que nós temos do Evangelho de Cristo crucificado. E é nele que nós encontramos a verdadeira companhia para essa vida debaixo do sol. Aqui está a boa notícia, irmãos. Pela morte de Jesus, que o mal é arrancado pela raiz. É pela morte de Jesus que o poder, a condenação do pecado, a barreira que nos separava, agora é removida. É pela morte de Jesus que agora é possível ter Deus conosco, protegendo os nossos relacionamentos, seja nas nossas amizades, seja nos nossos casamentos, seja com os nossos filhos. A cruz faz toda a diferença para alguém que está andando neste mundo. A cruz é um cordão de 3 dobras. E Jesus é o verdadeiro amigo que aquece o nosso coração, que nos levanta quando caímos e vem em nossa defesa quando nós mais precisamos. Fique de pé, por favor. Escute, olha para mim aqui. Quando os nossos corações estão frios, Jesus nos abraça e nos aquece. Quando nós caímos, Ele nos levanta, lembrando que nós somos realmente perdoados, e pelo poder do Espírito nós podemos ficar de pé. Quando nós nos encontramos diante de um perigo desesperador, lutando até mesmo contra o próprio inferno, Jesus nos defende e nos resgata, oferecendo vida, e vida em abundância. Escute, Jesus é o amigo que nós mais precisamos. A minha pergunta é: Ele já é o seu amigo? Irmãos, realmente é melhor serem 2 do que 1. Muito mais quando um deles é o próprio Jesus. Ele já é o seu amigo? Feche seus olhos. Jesus já é o seu amigo?